transcendentes! No vídeo anterior, no capítulo 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vimos que a doutrina espírita só pode ser concretizada por uma infinidade de espíritos que em diversas partes do mundo tiveram uma mesma resposta mediante uma mesma pergunta, não sendo concentrada em um único país ou concepção social do local em questão. Assim sendo, evitou-se opiniões de espíritos zombeteiros e filtrou-se as palavras dos espíritos verdadeiramente sábios de quase 1000 centros espíritas sérios pelo bem do princípio da concordância, que serviram de base para a construção do conceito da doutrina espírita. No vídeo de hoje, com a leitura do capítulo 3 da introdução, vamos nos focar na historicidade da doutrina espírita com a sequência da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao finalizarmos ela, que tal dar uma ajudinha aqui no canal e curtir o vídeo, compartilhar e comentar suas opiniões a respeito do assunto? Bora lá? Notícias históricas. Para compreender melhor algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de certas palavras, que neles são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes naquela época. Essas palavras, não tendo mais para nós o mesmo sentido, muitas vezes foram mal interpretadas e por isso mesmo criaram muitas dúvidas. A compreensão do seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sob o Império Romano a capital da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, deu a ela o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos quase sempre estiveram em guerra com os reis de Judá, uma aversão profunda datando da separação. Perpetuou-se entre os dois povos, que abandonaram todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos, isto é, contrários à doutrina estabelecida, e por isso mesmo desprezados, amaldiçoados e perseguidos. Portanto, o antagonismo das duas nações tinha por único princípio a divergência de opiniões religiosas, ainda que suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquela época. Atualmente, ainda se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nabulos e Jafa. Eles seguem a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamento entre eles. Nazarenos. Na antiga lei, este era o nome dado aos judeus que faziam voto de se conservarem em pureza perfeita por toda a vida ou por algum tempo. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de bebidas alcoólicas e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, da mesma forma que os ebionitas, dos quais eles adotaram certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo, isto é, das leis de Moisés, aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Assim eram chamados na Roma antiga os cavalheiros arrendatários das taxas públicas encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do Império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que muitas vezes eles adquiriam, e que, para muitos deles, eram um produto de cobranças e de benefícios escandalosos.
Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócio pouco escrupulosos. Algumas vezes se diz ávido como um publicano, rico como um publicano, em relação a fortunas de origem duvidosa. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou entre eles foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, chamado Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento dos impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que em razão das suas funções eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, todos merecedores da mesma reprovação. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. Peageiros eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da cobrança do direito de entrada nas cidades, ou seja, o pedágio. Suas funções correspondiam mais ou menos às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias, e recebiam a mesma reprovação que os publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano ligado ao de pessoas de má vida. Essa classificação não se referia a devassos nem a vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionarem com pessoas de bem. Fariseus, do hebraico parash, que significa divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras, e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis na maior parte das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam cada uma delas ser a dona absoluta da verdade, e como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Hircano, soberano pontífice rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoroso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subirem na vida que o objeto de uma fé sincera. Da virtude só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica à letra que mata, dedicou-se durante toda a missão a desmascarar essa hipocrisia,
e, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por este motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os reúne na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sinagogê, que significa reunião, assembleia, congregação. Na Judéia havia apenas um templo de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação, para as principais festas como a da Páscoa, a da Dedicação e a dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez várias viagens a Jerusalém. As outras cidades não tinham templos, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Ali também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários dos quais qualquer pessoa podia participar. Eis porque Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas passaram a lhe servir de templo para a celebração dos cultos da cidade em que habitavam. Saduceus, seita judia que se formou por volta de 248 anos antes de Cristo, assim nomeada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons ou maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada após a morte. Somente o serviam em vista de recompensas temporais que, segundo a crença que tinham, era o que se limitava à sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, os saduceus se prendiam ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem nenhuma interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas daquela época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente oposto aos fariseus. Essênios ou Esseus, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros que habitavam em prédios semelhantes a mosteiros formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se por hábitos tranquilos e virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra, partilhavam seus bens em comum e se dedicavam à agricultura. Opostos aos sensuais saduceus que negavam a imortalidade e aos fariseus, rígidos por suas práticas exteriores e entre os quais a virtude era só aparente, eles não tomavam parte alguma nas quarelas que dividiam essas duas seitas. Seu gênero de vida os aproximava dos primeiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fizeram com que algumas pessoas pensassem que Jesus fez parte dessa seita, antes de iniciar a sua missão pública. O que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que se filiou a ela, e tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético. Terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuin, servir, curar, significa servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham grande relação com os essênios, dos quais professavam os princípios e igualmente adotavam a prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal, voltados para o celibato, a contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica.
Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensam que eles eram cristãos. Quer fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Por hoje é só, pessoal. Provavelmente eu possa ter errado algumas pronúncias de radicais gramaticais gregos, então me perdoem por esses pequenos equívocos. Se não for pedir muito e se estiverem gostando do conteúdo do canal até agora, não deixem de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Vou ficando por aqui para guardar a voz para os 21 itens que resumem a doutrina de Sócrates e Platão, finalizando finalmente a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até o próximo vídeo.